Todo homem forte será em algum momento insultado, e quanto maior a sua ascensão, mais bocas tentarão te diminuir. Mas há algo que Maquiavel entendeu melhor do que qualquer outro pensador. As palavras são armas, e os fracos sempre atacam primeiro com a língua. Quando te insultam, não estão buscando a verdade, estão buscando reação. Querem que você perca o controle, que revele sua fraqueza, que troque poder por emoção. E é exatamente aí que o jogo começa. Porque o homem que responde ao insulto, no calor do momento, já perdeu. Perdeu o respeito, a calma e, acima de tudo, o domínio. Maquiavel observava isso nas cortes italianas, onde uma palavra mal colocada poderia destruir um príncipe. Ele sabia que o poder não pertence a quem grita, mas a quem decide quando falar e quando transformar o silêncio em punição. O insulto para Maquiavel era uma oportunidade, o instante exato em que o inimigo revela o que teme em você. E quando você entende isso, nunca mais reage da mesma forma. O mundo moderno é um campo de insultos. As redes sociais se tornaram arenas de vaidades e egos frágeis. As pessoas falam o que não sustentariam com o olhar, e quem reage, perde, mas quem observa, governa. Maquiavel diria: o homem sábio deve ver o insulto como sinal de poder, porque ninguém atira pedras em ruínas, apenas em castelos. Quando alguém te ataca, é porque sente sua presença. Quando tentam te diminuir, é porque sua existência os ameaça. O insulto é a confissão involuntária da inferioridade alheia. O erro dos homens modernos é acreditar que precisam se defender. Mas quem se defende se justifica. E quem se justifica se coloca abaixo. O poder não está na resposta, está na frieza. A vingança mais elegante é continuar crescendo diante do desprezo. O silêncio é o tribunal dos inteligentes, e nele o insulto morre por falta de eco. Hoje você vai aprender a resposta que Maquiavel daria a qualquer ofensa. Vai entender por que os grandes líderes nunca se rebaixaram ao nível dos seus inimigos. E descobrirá o segredo mais sombrio de poder, como transformar humilhação em autoridade. Porque no fim, não é o que dizem sobre você que define sua força. É o que você escolhe fazer enquanto todos falam. E o homem que domina essa arte se torna intocável. Lição 1. O silêncio calculado. Como transformar o insulto em domínio psicológico. Todo insulto é uma armadilha emocional. Uma tentativa desesperada de arrancar de você aquilo que o inimigo mais deseja. O controle da sua reação. Maquiavel sabia que o homem que reage é o homem que se revela. E no instante em que você se revela, está vulnerável. Na Florença renascentista, os salões do poder eram campos minados de palavras disfarçadas. Um olhar, um tom de voz, uma ironia bem colocada, tudo podia destruir uma reputação. Maquiavel observava isso com precisão cirúrgica. Ele via como os príncipes mais impulsivos caíam não por causa das espadas, mas por causa das ofensas. E ele anotava: o príncipe deve ser como o leão e como a raposa. O leão para assustar os lobos, a raposa para evitar as armadilhas. Responder a um insulto é agir como leão, forte, mas previsível. Ignorar com cálculo é agir como raposa, silenciosa, fria, impenetrável. Quando alguém te provoca, ele te entrega uma escolha: lutar com palavras ou dominar com calma. E Maquiavel sabia que a calma, quando sustentada diante do ataque, é a forma mais pura de poder. O homem que não se abala diante da provocação mostra que seu valor não depende da aprovação dos outros. Ele não precisa responder, ele já venceu. O insulto é o teatro da insegurança, e o maquiaveliano é o diretor que observa a peça sem participar. Maquiavel acreditava que a força mais refinada do poder é a contenção. O príncipe sábio sabe que não precisa destruir o inimigo. Basta fazê-lo se destruir tentando te atingir. E isso começa com o controle emocional.
Ele escrevia que o governante não deve reagir à ofensa, mas registrá-la, porque o insulto é um mapa. Ele revela o medo, o ressentimento e o ponto fraco do outro. Quando alguém te insulta, mostra onde você é mais forte do que ele. Mostra o que o incomoda em você. E isso é informação. Ouro para quem joga o jogo do poder. César Borgia fazia isso com maestria. Quando era insultado publicamente por nobres que o invejavam, não reagia. Apenas olhava, em silêncio, com o tipo de calma que faz o sangue dos inimigos gelar. Meses depois, o ofensor desaparecia. Não pela vingança, mas pelo tempo. Borgia nunca se sujava com reações. Ele deixava que o silêncio criasse o medo, e o medo fazia o resto. Esse é o verdadeiro método maquiaveliano. Deixe o insulto morrer de fome. Toda ofensa precisa de reação para sobreviver. Se você não responde, ela se afoga na própria irrelevância. Maquiavel observava que o poder é sustentado pela imagem, não pelo barulho. E cada vez que você se rebaixa para responder a quem te provoca, está alimentando a imagem que eles querem criar de você. O homem que domina o silêncio destrói o inimigo sem dizer uma palavra. Ele transforma a ofensa em combustível para o próprio mistério. O insulto, quando ignorado, não desaparece. Ele retorna para quem o lançou, multiplicado pela culpa, pelo arrependimento ou pela vergonha. E é por isso que o maquiaveliano nunca precisa gritar. Ele entende que a maior vingança é continuar crescendo enquanto o outro apodrece em palavras. Maquiavel sabia que o poder verdadeiro é sempre invisível. E nada é mais invisível do que a vingança que acontece dentro da mente do ofensor. Quando ele percebe que o próprio ataque foi inútil, o insulto é o espelho da fraqueza, e o silêncio é o reflexo da força. A maioria dos homens cai, porque confunde silêncio com covardia. Acha que responder é defender a honra, quando na verdade é entregar o controle. O orgulho é o maior sabotador da estratégia. Ele sussurra no seu ouvido: mostre quem você é. E no instante em que você tenta provar algo, já perdeu o poder. Maquiavel escrevia que o governante sábio deve evitar o ódio mais do que buscar o amor. E o mesmo vale para qualquer relação humana. O ódio nasce da reação impulsiva. O amor morre pela necessidade de explicação. Mas o respeito nasce do silêncio. Responder é agir no terreno do inimigo. E no jogo do poder, quem reage joga fora o próprio tabuleiro. Maquiavel sabia que o homem forte nunca discute. Ele demonstra, nunca rebate. Ele supera, nunca responde. Ele transforma o insulto em motivação para construir algo que cale qualquer palavra. Os orgulhosos querem vencer debates. Os sábios querem vencer a vida. O homem maquiaveliano entende que cada vez que o insultam, a fortuna o está testando. Ela observa: você ainda é guiado pelo ego ou já aprendeu o domínio? E a resposta está na calma, porque o insulto é o último grito de quem perdeu o poder sobre você. Quando alguém te ataca, está dizendo: você me afeta. E quando você não reage, responde: mas você não. Maquiavel sabia que essa indiferença é o golpe final. Não há defesa mais humilhante para o ofensor do que ser ignorado, porque o silêncio é o único som que o ego não suporta. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em escolher quais batalhas merecem existir. Maquiavel ensinava que a melhor vingança é o sucesso sustentado. E é isso que o homem maquiaveliano faz. Transforma cada insulto em combustível para subir um degrau. Ele não se vinga, ele se aprimora. Não responde, ele prospera. Não discute, ele desaparece e volta maior do que nunca. E o simples fato de continuar crescendo é a resposta que destrói os inimigos por dentro. O homem que domina o silêncio se torna impenetrável. Os outros o testam, o desafiam, o provocam, e ele apenas observa.
enquanto o tempo faz a justiça que as palavras não fariam. Sua calma é desconcertante, sua ausência de reação é magnética, e sua disciplina é a fronteira entre ele e o resto do mundo. Maquiavel diria: aquele que se mantém calmo em meio aos insultos é o verdadeiro senhor dos homens, porque ele governa não pela força, mas pela mente. Quando te insultarem, faça isto: respire, observe e permaneça em silêncio, não por fraqueza, mas por estratégia, porque a voz do poder é muda e o silêncio é o som da vitória. Lição 2. Use o insulto como espelho. O que os outros dizem revela quem eles são. Maquiavel dizia que os homens ofendem mais os que temem do que os que desprezam. Essa frase, aparentemente simples, contém uma das verdades mais sombrias sobre o comportamento humano. Ninguém ataca o que é irrelevante. Por trás de todo insulto existe medo, inveja ou ressentimento. E quando você aprende a enxergar isso, o insulto deixa de te ferir, passa a te instruir. A maioria dos homens gasta energia tentando entender por que foi insultado. Mas o maquiaveliano pergunta: quem se revelou ao me insultar? Porque as palavras de um inimigo são uma confissão disfarçada. Ele mostra o que o incomoda em você, o que ele queria ser e o que o destrói por dentro. A língua é o espelho da fraqueza. Na Florença renascentista, Maquiavel observava que os cortesãos mais invejosos sempre atacavam pelas palavras aquilo que desejavam possuir. Insultavam a coragem dos bravos, a sabedoria dos prudentes, a frieza dos disciplinados. Era um padrão. O insulto sempre revelava o desejo reprimido. E o homem sábio, em vez de reagir, aprendia. Quando alguém te insulta, ele está se descrevendo. Está mostrando o que o atormenta e o que ele teme em você. Maquiavel sabia que o poder não é responder, é decifrar. E a cada ofensa, o estrategista coleta informações. Cada palavra é uma fresta pela qual o inimigo se entrega. Maquiavel via o insulto como uma das formas mais primitivas de guerra política. Era a arma dos fracos. Os que não tinham exércitos usavam palavras. E como todo ataque fraco, o insulto só machuca quem se abaixa para recebê-lo. Ele observava que a corte era um espelho distorcido da alma humana. Os bajuladores elogiavam o que desprezavam e os inimigos atacavam o que invejavam. Por isso, Maquiavel nunca julgava os homens pelo que diziam, mas pelo motivo que os fazia dizer. O conteúdo da ofensa pouco importa, o propósito, tudo. César Borgia, seu grande exemplo de poder calculado, usava essa regra com precisão. Quando alguém o insultava, ele não reagia, ele investigava, perguntava a si mesmo: por que este homem me ataca agora? O que ele ganha com isso? Quem o move? E quase sempre o insulto revelava uma conspiração. Era uma mensagem disfarçada, um sintoma do medo coletivo que o cercava. Borgia não via ofensas, via avisos, e isso o mantinha sempre um passo à frente. No mundo moderno, as coisas mudaram apenas na forma, não na essência. As redes sociais transformaram o insulto em espetáculo. Os covardes que jamais te olhariam nos olhos se escondem atrás de telas. Mas o padrão psicológico é o mesmo. O insulto é sempre uma confissão pública de inferioridade. Ninguém agride de cima, apenas de baixo. Maquiavel diria que, ao ser insultado, o homem deve analisar o ataque como um médico examina uma ferida, sem emoção, com interesse, porque cada palavra contém pistas sobre o inimigo. O tom revela raiva, a escolha das palavras revela inveja, o momento revela fraqueza, e quem entende isso transforma o insulto em raio-x psicológico. O homem que domina essa leitura nunca mais se sente ofendido, porque ele percebe que a ofensa não fala dele, fala do outro. O que destrói o homem não é o insulto,
é a reação. Maquiavel via que os príncipes mais frágeis eram os que se deixavam guiar pelo ego. Eles acreditavam que precisavam manter a honra, respondendo a toda provocação. Mas cada vez que faziam isso, desciam de trono. A honra não se defende, se demonstra. E a demonstração acontece com calma. Quem se apressa em revidar revela insegurança. Quem observa e analisa se torna imprevisível. E no jogo do poder, o imprevisível é intocável. Maquiavel ensinava que o poder é mantido pela aparência de serenidade. Mesmo sob ataque, o príncipe deve parecer calmo, porque o medo dos outros depende da sua estabilidade. Se ele se altera, mostra fraqueza. Se ele se cala, aumenta o mistério. E o mistério é o oxigênio do respeito. Quando te insultam, o inimigo quer te roubar o equilíbrio. Quer te fazer parecer descontrolado, porque sabe que o público ama ver o forte perder a compostura. Mas o maquiaveliano entende que a plateia muda de lado no mesmo segundo em que você mostra a emoção. Por isso, ele faz o contrário. Sorri, analisa e continua. Seu silêncio se transforma em superioridade psicológica, porque enquanto o outro fala, ele se entrega. Maquiavel via o insulto como um teste do caráter. Não é o que dizem que importa, é o que você faz com o que dizem. O homem de poder não tenta apagar o fogo com fogo. Ele o deixa queimar até consumir quem o acendeu. Maquiavel acreditava que o homem sábio transforma o ódio dos outros em fonte de poder. Cada crítica é combustível, cada ofensa é estudo, cada palavra é pista. Ele sabe que o insulto não o define, o revela. E o que ele revela é algo que o próprio Maquiavel chamava de virtude, a força de moldar o destino sem perder a forma. O homem que entende o insulto como espelho nunca se ofende. Ele reflete a ofensa de volta, fria, intacta, até que o inimigo se veja nela. E o que o inimigo vê é o próprio desespero. A sabedoria maquiaveliana não busca vingança, busca leitura. O insulto é apenas um parágrafo do livro da mente alheia. Quem lê, vence. Quem reage, esquece. Por isso, quando alguém te insultar, não se apresse em responder. Observe, anote mentalmente, entenda o que aquilo revela sobre ele e sobre o que você desperta. Porque o homem que desperta ódio tem poder, e o que desperta inveja tem grandeza. Maquiavel diria: a ofensa é o espelho onde o poderoso enxerga o medo dos fracos. Então, da próxima vez que alguém tentar te atingir, faça o que Maquiavel faria. Olhe o ofensor nos olhos e sorria. Não porque ele merece piedade, mas porque você acaba de ver o reflexo mais puro da inferioridade humana. E o espelho, nesse momento, mostrou quem realmente está no controle. Lição 3. Transforme humilhação em poder. O segredo maquiaveliano de converter ataques em respeito. Todo homem será humilhado ao longo da vida. Pode ser na infância, quando é subestimado, na juventude, quando é rejeitado, ou na maturidade, quando é traído por aqueles que juraram lealdade. A humilhação é inevitável, mas Maquiavel enxergava nela algo que poucos percebem: a semente da força. A maioria tenta fugir da humilhação, esconder o erro, apagar o fracasso, mas Maquiavel observava que os grandes líderes faziam o contrário, usavam a queda como teatro de reconstrução. Eles deixavam o mundo assistir à sua dor, e então voltavam maiores. César Borgia, o modelo de príncipe que Maquiavel admirava, foi humilhado diante de toda a Itália. Traído, exilado, abandonado. Mas o que fez? Não implorou, não se explicou, não se vitimizou, esperou, e quando voltou, voltou com poder suficiente para fazer reis se curvarem. Maquiavel entendeu: o poder não nasce da ausência de humilhação, mas da resposta silenciosa que ela desperta. Aquele que sabe converter dor em disciplina transforma insulto em combustível, e o mundo, que antes ria dele, começa a observá-lo com medo.
A humilhação é o campo onde o orgulho dos fracos morre e a força dos grandes nasce. Maquiavel via na humilhação uma ferramenta. O homem sábio não reage no calor do momento. Ele constrói algo tão poderoso que apaga o passado. Ele compreende o princípio maquiaveliano da reconstrução estratégica. As feridas do destino devem ser usadas para mostrar força, não fraqueza. O maquiaveliano não se defende, ele se reinventa. E sua transformação é a resposta mais devastadora que existe. César Borgia, após sua derrota inicial, voltou com uma imagem ainda mais forte. Ele soube usar o silêncio do exílio como o ferro do forjamento. Enquanto o mundo o via como um homem derrotado, ele estudava, observava e acumulava aliados. Quando retornou, parecia outro, mais frio, mais calculista, mais letal. O insulto havia se tornado a prova do seu renascimento. Maquiavel viu nisso uma lição eterna. A humilhação é a matéria-prima da autoridade, porque quem já provou o gosto da vergonha e sobreviveu, perde o medo. E o homem sem medo é o mais perigoso que existe. A humilhação é uma oportunidade disfarçada. Ela tira o disfarce dos falsos amigos, revela a real natureza dos que te cercam e mostra se você tem fibra suficiente para reconstruir. Maquiavel aconselharia: observe quem ri de você. Eles são os primeiros que o aplaudirão quando você retornar, e os últimos a entender por quê. No mundo moderno, a humilhação é pública, digital, viral. E é por isso que a resposta maquiaveliana é ainda mais poderosa. Não tente vencer com palavras, vença com tempo. O silêncio e o sucesso são o par mais letal que existe. Nada enfraquece mais o ofensor do que ver sua vítima brilhar sem rancor. O homem maquiaveliano não persegue vingança, ele a transforma em progresso. Ele sabe que a humilhação é um convite da vida para o próximo nível de autocontrole. Cada ofensa é uma chance de moldar o caráter. Cada queda é uma lição de domínio. E a cada vez que ele renasce, algo muda. Os outros param de insultá-lo e começam a temê-lo. Os fracos acreditam que a humilhação deve ser apagada. Os fortes sabem que ela deve ser lembrada, porque a memória da dor é a bússola da evolução. Mas o erro mais comum dos homens é tentar reverter o jogo na pressa, responder com raiva, se vingar com palavras, provar que estão certos. Maquiavel chamava isso de erro do impulso, e esse erro destrói impérios. Ele observava que em política e na vida, quem reage rápido demais dá o troco no momento errado. E a vingança precipitada perde o impacto. Os maiores estrategistas não reagem. Eles calculam o momento em que o próprio inimigo se destrói. O tempo, quando usado com inteligência, é o executor mais preciso que existe. Por isso, Maquiavel diria: a vingança é mais eficaz quando não parece vingança. O maquiaveliano nunca diz que vai revidar. Ele apenas evolui até que o ofensor se sinta irrelevante. E esse é o castigo mais doloroso: ver alguém que você tentou destruir se tornando inalcançável. A humilhação é um teste. E os que falham nesse teste reagem, choram, se justificam. Os que passam, observam, amadurecem e se tornam invencíveis. Aos olhos de Maquiavel, a verdadeira força não é resistir à dor, é moldá-la em silêncio. O poder não nasce da ausência de feridas, mas da capacidade de usá-las como marcas de autoridade. Cada derrota silenciosa te torna mais calculista. Cada ofensa engolida sem reação te dá mais controle. E quando o homem aprende a calar diante do ridículo, o tempo se torna seu aliado mais fiel. Maquiavel acreditava que o respeito é a vingança mais duradoura que existe. Ele não precisa ser pedido nem declarado. Ele é conquistado quando o mundo percebe que você continuou, mesmo quando tentaram te parar. O homem que transforma a humilhação em poder não é aquele que reage, é o que reconstrói. Ele não vive para provar, vive para superar.
E o simples fato de se levantar com mais força é um golpe no ego de todos que o subestimaram. Maquiavel escreveria: a grandeza de um homem se mede pelo tamanho do silêncio entre a ofensa e a resposta. E essa resposta, quando vem, não é verbal. Ela vem na forma de um império reconstruído, um corpo forjado, uma mente fria, um olhar que já viu o abismo e voltou. A humilhação é o ritual de passagem dos poderosos. Nenhum rei é coroado sem antes ser humilhado. Nenhum império nasce sem antes ser destruído. E nenhum homem atinge o domínio até ser testado pela vergonha. Quando te insultarem, lembre-se disso. Você está diante da chance de provar que pode renascer sem ódio. E quando fizer isso, o mundo vai perceber o que Maquiavel sempre soube: que o verdadeiro poder não é destruir o inimigo, mas se tornar grande demais para ser alcançado por ele. Lição 4. O silêncio como punição, como fazer o inimigo se destruir tentando te atingir. Maquiavel dizia que os homens devem ser ou conquistados ou destruídos. Mas há uma terceira opção, mais sutil, mais cruel e infinitamente mais eficaz: deixá-los se destruírem sozinhos. E o silêncio é a arma que torna isso possível. A maioria acredita que o silêncio é a ausência de poder, mas o maquiaveliano entende que o silêncio é o poder concentrado. É o veneno invisível que corrói o ego do inimigo lentamente até que ele implore por uma reação. E essa imploração é o momento em que ele se entrega. Quando alguém te ataca e você responde, ele sente alívio. Quando te ataca e você fica em silêncio, ele enlouquece. Porque o silêncio é o único espelho que mostra ao ofensor o próprio vazio. Na corte florentina, Maquiavel observava que os príncipes mais inteligentes jamais revidavam os ataques de imediato. Eles deixavam que o insulto ecoasse, que as palavras perdessem força, que o povo se cansasse da polêmica. E quando o ofensor parecia triunfar, o príncipe agia, não com raiva, mas com cálculo. Maquiavel percebeu que o tempo e o silêncio são aliados inseparáveis. Enquanto um apaga o barulho, o outro amplifica o impacto da resposta. O homem maquiaveliano entende que o poder não está em vencer debates, mas em controlar o ritmo da guerra. Quem fala demais, perde o mistério. Quem reage demais, perde o domínio. E quem tenta se explicar, se torna inferior a quem o acusou. Maquiavel via isso em toda parte. Quando um governante era insultado publicamente e tentava se justificar, o povo perdia o respeito. Mas quando o governante permanecia calado, olhando seus inimigos com calma, o povo interpretava aquele silêncio como sabedoria. E o medo crescia. O silêncio cria espaço. E nesse espaço, o inimigo projeta seus próprios medos. César Borgia fazia isso com perfeição. Quando um rival o acusava de covardia, ele sorria. E esse sorriso, sem palavra alguma, valia mais do que 1000 respostas. Ele sabia que o silêncio faz o ofensor duvidar de si mesmo. Será que ele errou? Será que o outro está tramando algo? Será que o castigo virá mais tarde? O silêncio se transforma em labirinto psicológico. Maquiavel entendia que a mente humana não suporta o vazio. Quando você não reage, o outro precisa preencher esse silêncio com interpretações, e cada uma delas o consome. Ele repete as próprias palavras, tenta justificar, se contradiz e acaba se expondo. O maquiaveliano não precisa sujar as mãos, apenas observa o inimigo implodir. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele força o outro a lutar contra si mesmo. Cada segundo sem resposta é uma gota de ácido sobre o ego do ofensor. Ele começa a perder o controle, a revelar suas intenções, a mostrar suas fraquezas, e você, enquanto isso, permanece imóvel, intocável. No mundo moderno, essa arma é ainda mais letal. Vivemos na era da reação instantânea, da necessidade de resposta. Quem reage primeiro é previsível. Quem se cala
é temido. Aquele que suporta o desconforto do silêncio governa o campo psicológico. Maquiavel via o inimigo como uma peça emocionalmente instável. Ele sabia que o ofensor se alimenta da resposta da vítima. É essa troca que o mantém vivo. Por isso, dizia que o governante deve dar esperança apenas a quem lhe interessa. E a esperança, nesse caso, é a expectativa de uma reação. Quando o inimigo te ataca e você responde, você o alimenta. Mas quando ele te ataca e você fica em silêncio, você o mata de fome. A mente dele começa a trabalhar contra si própria. Ele pensa que você está preparando algo, que seu silêncio é estratégia, não indiferença. E com isso, ele se torna o próprio prisioneiro da ansiedade. Maquiavel acreditava que a verdadeira punição não é o castigo físico, mas o psicológico. Ver o inimigo se corroer na dúvida é um prazer reservado apenas aos estrategistas frios. O silêncio cria uma sombra na mente do outro, e o homem que vive sob a sombra da dúvida é um homem quebrado. O maquiaveliano sabe usar essa sombra com elegância. Ele não precisa ameaçar, apenas deixa o outro acreditar que o castigo virá. E essa crença é mais dolorosa do que qualquer vingança. O erro dos impulsivos é confundir silêncio com rendição. Mas o silêncio é apenas o intervalo entre o insulto e a vitória. Enquanto o inimigo fala, o tempo age. Enquanto o inimigo grita, o respeito muda de lado. E quando ele percebe, já perdeu. Maquiavel observava que, ao longo da história, os grandes líderes que dominaram o silêncio também dominaram o medo coletivo, porque o silêncio, quando mantido com firmeza, é interpretado como força absoluta. O povo não segue quem fala, segue quem impõe presença. Maquiavel acreditava que o homem verdadeiramente poderoso nunca desperdiça energia tentando se defender. Ele pune o inimigo da forma mais dolorosa possível, com indiferença. Porque nada destrói mais um ofensor do que perceber que suas palavras não tiveram efeito algum. O silêncio é a sentença mais fria que existe. Ele transforma a raiva do outro em desespero. E quando o desespero chega, o inimigo se desorganiza, se contradiz, se humilha, se perde. E nesse momento, ele já se destruiu, sem que você tenha movido um dedo. O maquiaveliano entende que o poder mais temido é o que não precisa provar sua existência. O homem que domina o silêncio cria uma aura. Os outros falam dele, tentam provocá-lo, especulam, mas ele permanece sereno, inalcançável. E quanto mais falam, mais ele cresce. No final, o silêncio se torna o veredito. O inimigo se enforca nas próprias palavras. O povo muda de lado e o nome do homem calado ecoa como símbolo de força. Maquiavel diria: a ausência de resposta é, por si só, uma resposta que destrói. Quando te insultarem, lembra-te disso. Não há vingança mais elegante do que o silêncio sustentado. Ele não apenas humilha o inimigo, o faz desaparecer dentro do próprio barulho. E quando o último som se apaga, resta apenas o eco do seu domínio. Lição 5. A lei da frieza. Porque a ausência de emoção é o trono invisível do respeito. Maquiavel dizia que o príncipe prudente deve aparentar calma até quando o inferno o rodeia. Porque o caos é o maior teste do poder. E quando todos perdem o controle, o homem que permanece frio se torna o centro do mundo. A frieza é o trono invisível do respeito. Ela é o limite que separa o comum do incomum, o reativo do dominante, o que busca a aprovação do que inspira temor. O homem frio não é aquele sem sentimentos. É o que aprendeu a não ser escravo deles. E essa é a essência do poder. O insulto para Maquiavel era apenas um teste de temperatura. Ele observava quem se descontrolava e quem mantinha a postura. Os que gritavam, choravam ou se justificavam, revelavam vulnerabilidade.
Os que mantinham o olhar firme, mesmo feridos, revelavam autoridade. A frieza é uma forma de disciplina emocional. Ela não apaga o fogo interno, ela o controla. O homem que domina esse fogo não precisa de ameaças, nem de discursos. Sua simples presença impõe hierarquia. Por isso Maquiavel afirmava: os homens devem temer mais a calma do que o grito, porque a calma é o silêncio antes da punição, e o silêncio frio é o som do poder absoluto. Maquiavel via o autocontrole como a mais nobre forma de governo. Antes de governar um povo, o homem deve governar a si mesmo. E o primeiro território a conquistar é o próprio temperamento. Ele observava que os governantes impulsivos destruíam impérios inteiros com um gesto de raiva. A fúria é uma forma de escravidão disfarçada de força. E o homem que não domina suas emoções é o servo do próprio inimigo. César Borgia, o príncipe ideal de Maquiavel, era um mestre da frieza. Mesmo diante de traições e humilhações, jamais reagia de forma explosiva. Ele esperava, estudava e agia no momento em que a emoção dos outros já havia consumido suas forças. A frieza era sua armadura invisível. O maquiaveliano entende que o poder é um jogo de percepção. As pessoas obedecem mais à estabilidade do que à força. Um homem que se descontrola inspira piedade. Um homem que permanece calmo inspira respeito e medo. A frieza é o campo magnético do respeito. Por isso, Maquiavel escrevia que o governante deve parecer impassível, mesmo quando sente raiva. A raiva pode ser útil, mas nunca visível, porque o momento em que o inimigo percebe que te afetou é o momento em que ele vence. A frieza é o segredo por trás dos líderes lendários. Alexandre o Grande, Júlio César, Napoleão, todos tinham algo em comum: a capacidade de pensar claramente sob pressão. Eles viam a guerra como um tabuleiro, não como um campo de emoção. E é por isso que conquistaram o mundo. O homem maquiaveliano aplica essa lógica à vida. Ele não reage a provocações, não se desespera em crises, não perde energia tentando convencer ninguém. Ele observa, calcula e responde com precisão cirúrgica. E quando fala, cada palavra carrega o peso do silêncio anterior. A frieza não é falta de empatia, é uma forma de inteligência. Ela permite enxergar o que a emoção ofusca, e quem vê claramente, comanda. Maquiavel via a emoção como o cavalo selvagem do poder. Ela pode te levar longe, mas se você não tiver rédeas, ela te joga no abismo. E é por isso que a maioria dos homens fracassa, porque confunde intensidade com força. O homem emocional é previsível, e o previsível é fácil de manipular. Os outros aprendem quais botões apertar para controlá-lo: raiva, ciúme, orgulho, medo, e cada vez que ele reage, entrega uma parte do diro e o próprio poder. O maquiaveliano, ao contrário, é indecifrável. Ninguém sabe o que ele sente, nem o que ele planeja. E essa incerteza cria uma aura de poder. O inimigo se sente cego diante de um homem frio. E o medo do desconhecido é o medo mais puro que existe. A sociedade moderna idolatra a expressão emocional. Seja autêntico, dizem. Mas a verdade é que os homens que expõem demais suas emoções se tornam frágeis. Porque o mundo não é um confessionário, é um campo de batalha psicológico. E no campo de batalha, quem mostra a alma cedo demais, sangra primeiro. Maquiavel acreditava que o poder exige aparência. Não basta ser forte, é preciso parecer inabalável. E nada projeta mais força do que a ausência de reação. O olhar frio é a assinatura dos que já viram tudo, sofreram tudo e aprenderam a não se abalar por nada. O homem frio não é insensível. Ele apenas entendeu que sentir é natural, mas reagir é escolha.
E toda vez que ele escolhe o controle, ganha uma vitória invisível sobre o mundo. A frieza para Maquiavel é a forma mais elevada de poder porque ela não pode ser roubada. Dinheiro pode ser tomado, status pode ser perdido, mas o autocontrole, esse é o trono que ninguém pode derrubar. O homem frio governa o próprio tempo, o próprio corpo e a própria mente. Ele fala pouco, observa muito e age apenas quando o silêncio já fez metade do trabalho. Sua presença é um lembrete constante de que o poder não é volume, é densidade. Maquiavel diria: o homem que domina suas emoções não precisa dominar mais ninguém. Todos se dobram diante dele. O frio não busca vingança. Ele se torna tão estável, tão calculado, tão indiferente ao caos que o próprio mundo se reorganiza ao redor dele. Os impulsivos o odeiam, os sensatos o respeitam e os sábios o seguem. Ele é o ponto fixo num universo de histeria, e no fim, é esse homem que vence. Porque o respeito não nasce da empatia, nasce da imprevisibilidade, e nada é mais imprevisível do que aquele que não reage. Quando te insultarem, não sinta a necessidade de responder. Deixe o silêncio agir, deixe o olhar frio comunicar o que palavras jamais poderiam. E quando tudo se acalmar, o mundo perceberá. Você não apenas venceu, você se tornou o padrão do poder silencioso. Lição 6. A manipulação do tempo. Como transformar o atraso da resposta em uma arma psicológica. Maquiavel dizia que o tempo apaga mais injúrias do que a vingança. Ele sabia que, em qualquer conflito, o homem que dita o ritmo domina o resultado. O poder não está apenas em o que você faz, mas em quando você decide fazê-lo. E essa é a arte que poucos dominam. O controle do tempo como ferramenta psicológica. O homem comum reage rápido. Ele é escravo da urgência. O maquiaveliano espera. Ele entende que o tempo não é uma linha, mas uma espada. Corta quem o usa mal e protege quem o domina. O insulto, a provocação, a traição, todos esses ataques nascem do desejo de provocar reação. Mas quando você atrasa essa reação, algo extraordinário acontece. O inimigo perde a referência. Ele esperava um contra-ataque, uma explicação, um drama. Em vez disso, encontra o silêncio. E esse silêncio cria um vazio. Dentro desse vazio, o medo nasce. Maquiavel via o tempo como um aliado do estrategista. O tolo usa o tempo para se vingar. O sábio usa o tempo para destruir o inimigo por dentro. A manipulação do tempo é uma das armas mais sutis do poder maquiaveliano. Ela exige 3 virtudes: paciência, observação e frieza. Essas 3 criam a ilusão de imprevisibilidade. E o imprevisível é o que o mundo mais teme. Maquiavel observava que os príncipes que reagiam rápido demais perdiam autoridade. A pressa comunica desespero, o atraso comunica domínio. Por isso, o governante sábio não responde no calor do momento. Ele deixa o tempo fazer o que a emoção não faria: enfraquecer o inimigo. César Borgia usava essa técnica com perfeição. Quando insultado ou traído, nunca respondia imediatamente. Ele desaparecia. Deixava os inimigos confusos, inseguros, imaginando o castigo que viria. O medo da resposta era sempre pior do que a resposta em si. Esse é o segredo. O atraso não é ausência, é construção. Cada segundo de silêncio aumenta a tensão. Cada dia sem resposta amplifica o impacto da ação final. E quando ela finalmente vem, parece inevitável, quase divina. Maquiavel chamava isso de o uso do tempo político. Um governante sábio age como se tivesse todo o tempo do mundo, mas observa o momento certo com o instinto de um predador. O poder para ele era como uma corda que não se puxa com força, se tensiona até o ponto exato. Na vida moderna, essa técnica é igualmente letal. No trabalho, nos relacionamentos, nas disputas de ego, quem domina o tempo, domina a narrativa. Aquele que responde de imediato se coloca abaixo.
Aquele que responde com calma redefine o terreno do jogo. A manipulação do tempo transforma cada silêncio em uma declaração e cada ação tardia em um golpe cirúrgico. O maquiaveliano nunca corre. Ele faz o mundo se mover em torno da sua pausa. E é essa pausa que cria o poder. Maquiavel via a impaciência como a falha mais comum dos homens poderosos. Eles conquistam o topo e acreditam que precisam reagir a tudo. Mas quanto mais alto se está, mais o tempo deve ser controlado. Reagir rápido é o mesmo que admitir fraqueza. O inimigo que te insulta quer que você perca o controle. Ele quer o espetáculo da tua pressa, o prazer da tua resposta. E o maquiaveliano recusa esse prazer. Ele transforma o silêncio em punição e o atraso em tortura. Maquiavel observava que a ansiedade é a doença dos que não conhecem o tempo. Ela faz o homem confundir movimento com progresso. Mas o poder verdadeiro é o oposto. É agir com lentidão controlada, como um predador que escolhe o exato segundo para atacar. O tempo é o espelho da hierarquia. O fraco se apressa, o forte dita o ritmo. O pobre de espírito reage, o sábio faz esperar. Quando o inimigo te insulta e você não responde, ele começa a questionar tudo. Será que ele não se importa? Será que está tramando algo? Será que o erro foi meu? O tempo se torna seu cúmplice e o silêncio seu executor. Maquiavel dizia que o castigo mais eficaz é aquele que parece ter vindo do próprio destino. E o tempo tem o poder de transformar toda resposta calculada em destino inevitável. O maquiaveliano não se apressa em reagir. Ele deixa o próprio inimigo se corroer na espera, porque o tempo, ao contrário da espada, mata sem deixar sangue. Maquiavel compreendia que o poder não está em agir o tempo todo, mas em escolher o momento de agir. O rei não corre, o mundo o espera, e quanto mais pacientemente ele se move, mais o tempo parece obedecê-lo. O homem maquiaveliano vive em outro ritmo. Ele observa o caos como quem assiste uma peça que já conhece o final. Sabe que a pressa é a marca dos desesperados. E por isso o seu atraso é calculado, sua lentidão é estratégica. Maquiavel diria: o momento certo vale mais do que 1000 atos precipitados. E é essa frase que define a arte do poder. Quando te insultarem, nunca responda no instante. Deixe o tempo trabalhar por você. Cada minuto de silêncio é um tijolo no castelo da tua autoridade. E quando chegar a hora, quando todos já tiverem esquecido e o inimigo acreditar que venceu, haja. Com calma, precisão e sem explicações. Porque o poder não está na velocidade da resposta, mas na distância entre o ataque e o contra-ataque. Nesse intervalo invisível mora o medo. E é o medo que mantém o trono de pé. Domine o tempo, e o mundo inteiro dançará conforme o teu ritmo, porque quem comanda o relógio nunca precisa levantar a voz. Lição 7. A supremacia do desprezo. Como transformar o desdém em sua forma mais pura de poder. Maquiavel dizia que os homens devem ser temidos ou amados, mas nunca desprezados. Ele entendia que o desprezo é a sentença silenciosa dos fortes e o medo dos fracos. Porque quando alguém te despreza, te ignora, te apaga da própria mente, ele tira o que o inimigo mais precisa: relevância. O homem que despreza com inteligência não é arrogante, é estratégico. O desprezo é a arma mais fria e mais psicológica do poder, pois ele destrói o ego sem deixar rastros. Aquele que é insultado e revida entra no jogo do outro. Mas aquele que é insultado e nem sequer reage, muda o jogo por completo. Ele faz o ofensor perceber que nunca foi uma ameaça. Maquiavel observava isso nas cortes italianas. Os príncipes mais sábios não perdiam tempo punindo insultos menores. Ignoravam os tolos e concentravam suas forças nos que realmente ameaçavam seu trono. O desprezo, usado com precisão, separa o essencial do insignificante, e no poder,
Ignorar é uma forma de matar, com elegância. O desprezo não é ausência de reação. É a reação perfeita porque elimina o inimigo sem dar a ele o prazer da guerra. Maquiavel via o desprezo como um cálculo. O ofensor perde o poder quando percebe que o outro não se importa. A indiferença é a forma mais sofisticada de punição. Ela não gera conflito, não consome energia, não cria ruído. Apenas retira o combustível emocional do adversário até que ele desmorone no vazio. César Borgia usava esse princípio com maestria. Quando rivais o atacavam publicamente, ele não se dignava a responder. Continuava com seus planos, ampliava seu domínio, e cada vitória era um tapa invisível na face dos inimigos. Eles gritavam, ele crescia, e o silêncio dele se tornava o som do próprio fracasso alheio. Maquiavel acreditava que a pior humilhação é ser ignorado, porque enquanto o ódio ainda reconhece a importância do outro, o desprezo apaga a existência dele. O homem maquiaveliano entende isso e usa o desprezo como uma forma de autoproteção e de ataque simultaneamente. Ele sabe que o insulto é um pedido de atenção, e o desprezo é a recusa desse pedido. O inimigo quer te roubar foco, tempo e energia, mas você o pune tirando exatamente isso. A indiferença o faz sentir pequeno, invisível, irrelevante. No mundo moderno, o desprezo é uma arte esquecida. Vivemos em uma era de exposição, onde todos querem ter a última palavra, aparecer, justificar-se. Mas o poder está no oposto, na capacidade de calar, de seguir em frente como se o ataque não existisse, de transformar o silêncio em demonstração de força. Maquiavel diria, a maior forma de vingança é viver como se o inimigo nunca tivesse existido. Essa é a essência do desprezo maquiaveliano. Não é o ódio, é a elevação. O homem de poder não se rebaixa para destruir. Ele cresce até que o inimigo desapareça de vista. O maior erro que um homem pode cometer é tentar se justificar. Toda vez que você explica demais, se iguala ao acusador. Maquiavel via isso como uma fraqueza fatal. Ele acreditava que o governante deve se mostrar inabalável, porque a simples reação à crítica já é uma confissão de vulnerabilidade. Aquele que responde ao insulto reconhece o poder do ofensor, e quando o reconhece, o eleva, mas o que despreza, rebaixa. O silêncio e o desdém são formas de hierarquia. Eles dizem sem palavras, você está abaixo do meu nível de atenção. Os homens sábios não discutem com tolos. Eles permitem que o tempo e os resultados falem por si. E é por isso que o desprezo é tão poderoso, porque ele entrega o inimigo ao pior tipo de derrota, a indiferença dos grandes. Maquiavel observava que os governantes que reagiam a cada provocação eram vistos como frágeis. O povo os percebia como inseguros, obcecados pela própria imagem. Mas o governante que deixava o insulto morrer sozinho, esse parecia um deus, distante, impassível, acima da disputa humana. O homem maquiaveliano entende que cada resposta é uma moeda de valor. E quem gasta suas respostas com quem não merece, empobrece a própria autoridade. Por isso, ele escolhe onde falar, e principalmente onde calar. O desprezo é a escolha dos que sabem que sua grandeza não depende da validação de ninguém. E por isso, ele é a prova final de poder, não porque destrói o outro, mas porque o apaga. Maquiavel compreendia que o desprezo é a forma mais pura de poder porque ele redefine o jogo. O inimigo tenta te atacar e você responde com o vazio. Ele fala, você se cala. Ele grita, você observa. E no final, ele está exausto, e você permanece intacto. O homem que domina o desprezo se torna intocável. Os outros tentam atingi-lo com palavras, mas é como tentar ferir uma sombra com uma faca. Ele já transcendeu a arena da emoção. Seu poder não está em vencer debates, mas em não precisar travá-los.
Maquiavel diria: quando o inimigo não encontra resistência, ele destrói a si mesmo. O desprezo é essa ausência calculada, o campo de silêncio onde o inimigo se perde sozinho. O maquiaveliano vive com base em uma verdade simples: nem toda ofensa merece resposta, nem todo ataque merece atenção e nem todo inimigo merece lembrança. Desprezar é o ato mais nobre de autossuficiência. É a assinatura dos homens que não dependem do mundo para saber quem são. Porque, no fim, o verdadeiro poder não é fazer os outros te temerem, é fazer com que nem sequer ousem te odiar. Quando te insultarem, não perca tempo tentando provar nada. Deixe que o silêncio fale. Deixe que o desprezo se encarregue do castigo. E quando o tempo passar, perceberão, o nome deles desapareceu, mas o seu permaneceu. Lição 8. A lei da indiferença. Como o verdadeiro poder começa quando nada mais te afeta. Ki, o fim do ego, o início do domínio. 3.000 caracteres. Maquiavel entendia algo que poucos homens compreendem. Quem precisa reagir ainda é escravo do mundo. A indiferença é o estágio final do poder. É o ponto em que o homem para de lutar para provar o seu valor e começa a agir como se ele fosse uma lei da natureza, inevitável, constante, inabalável. Enquanto o comum vive buscando aprovação, o maquiaveliano busca distância. Ele sabe que as emoções são correntes invisíveis que prendem o homem ao caos dos outros, e o segredo da liberdade está em não ser afetado por nada que não mereça reação. O insulto é o último truque do impotente. Quando o inimigo percebe que não pode te atingir pela força, tenta te atingir pela emoção. Mas o homem indiferente é um muro de aço. Nada o atravessa, porque ele não vê valor em provar nada a ninguém. E o silêncio dele é o lembrete de que só os fracos precisam se explicar. Maquiavel via essa postura como o auge da maturidade política e espiritual. Ele sabia que o governante que domina a indiferença é invencível, não porque não tem inimigos, mas porque nenhum inimigo consegue afetar sua mente. A indiferença maquiaveliana não nasce do orgulho, nasce da lucidez. O homem indiferente é aquele que viu o suficiente do mundo para entender que tudo é repetição. As traições, os elogios, os julgamentos, as mentiras. Ele percebe que reagir é desperdiçar energia em algo que não muda. Maquiavel observava isso nas cortes de Florença. Os homens poderosos eram constantemente testados por provocações disfarçadas, e os que sobreviviam eram os que sabiam fingir que nada os afetava. Essa habilidade criava uma aura de mistério, e o mistério gera respeito. O príncipe sábio, dizia Maquiavel, deve parecer interessado em tudo, mas emocionalmente distante de todos. Ele sorri, observa, escuta, mas não se envolve, porque quem se envolve demais perde a capacidade de governar. A mente do estrategista precisa ser fria como um mapa, e o mapa não sente o peso dos passos que o cruzam. César Borgia era um exemplo vivo dessa indiferença. Enquanto os inimigos tramavam sua queda, ele planejava impassível. Nunca reagia com pressa, nunca mostrava desespero. Ele deixava o mundo se mover em torno dele, e quando agia, parecia um terremoto vindo do nada. Essa é a essência da indiferença maquiaveliana, o domínio absoluto sobre o próprio ritmo. O homem indiferente não é apático, ele é seletivo. Sente, mas escolhe o que merece sentir. Ouviu o insulto? Ignora. Foi traído? Aprende. Foi humilhado? Transforma em força. Nada o paralisa, porque nada é grande o bastante para abalar seu eixo interno. O maquiaveliano entende que a vida é uma guerra de percepção. Quem se abala facilmente mostra onde é vulnerável. Quem permanece indiferente se torna uma fortaleza psicológica. E fortaleza nenhuma precisa gritar para ser respeitada. Sua solidez fala por si. Maquiavel acreditava que o ego era o ponto mais fraco do ser humano.
Ele é a parte de nós que exige aplauso, defesa, justificativa. E é justamente essa parte que os manipuladores atacam. O insulto, portanto, é uma ferramenta para acionar o ego. Quando alguém te provoca, o que ele realmente quer é te arrastar para o território da emoção. O homem indiferente destrói essa estratégia, porque ele não busca ser amado, nem temido, nem entendido. Ele busca ser eficaz. E eficácia exige desapego. Maquiavel dizia que o governante sábio deve tratar as emoções como instrumentos, não como bússolas. Usá-las quando convém, mas nunca deixar que elas definam o caminho. O mesmo vale para o homem que busca poder pessoal. A indiferença não é não. Sentir é não depender. A mente fraca precisa de ruído, precisa de drama, precisa ser validada. A mente forte precisa de silêncio, porque no silêncio ela escuta a única voz que importa, a da razão. A indiferença também é a cura da raiva. Quando você percebe que o insulto é apenas um sintoma da fraqueza alheia, não há mais raiva, apenas análise. E o homem que substitui a raiva pela análise se torna perigoso, porque passa a agir com cálculo e não com impulso. Maquiavel via esse tipo de homem como a verdadeira ameaça aos impérios instáveis, porque nada o corrompe, nem o ódio, nem o elogio, nem o medo. Ele não se dobra a nada, porque nada o move. E um homem que não se move pelas emoções é, essencialmente, livre. Ketsu, o silêncio dos deuses. 3.000 caracteres. A indiferença é o estado final da evolução maquiaveliana. Depois de aprender a suportar o insulto, dominar o tempo, controlar as reações e desprezar o que é pequeno, o homem alcança o estágio supremo. Nada mais o toca. Maquiavel diria: o poder absoluto é aquele que não precisa reagir. E essa é a verdade que separa o estrategista do impulsivo, o rei do servo, o imortal do comum. O homem indiferente não busca ser lembrado, mas é impossível esquecê-lo, porque sua presença é calma, e sua calma é inexplicável. Ele se tornou uma rocha em um mundo de marés emocionais. Enquanto todos se desgastam lutando por reconhecimento, ele apenas observa. E quem observa o caos com serenidade se torna o único que o compreende. A indiferença é a vitória sem guerra, a resposta sem palavra, a vingança sem sangue. Quando te insultarem, lembre-se disso. Você não precisa vencer, apenas permanecer. O tempo fará o resto. E no final, quando o barulho cessar e os que te atacaram estiverem esquecidos, você continuará em pé, silencioso, calmo, inalcançável. O homem indiferente é o homem livre, e a liberdade é o poder mais perigoso de todos. Lição 9. O princípio da invisibilidade. Como o verdadeiro poder está em ser impossível de atingir. Maquiavel dizia que os homens só atacam aquilo que podem ver. E é por isso que os poderosos de verdade não se exibem, eles se ocultam. A invisibilidade no jogo do poder não é covardia, é blindagem. Quem está à vista de todos é vulnerável a todos. Mas quem se move no silêncio se torna inalcançável. Os insultos só têm poder sobre quem ainda se expõe demais, quem ainda precisa ser visto, respondido, reconhecido. Mas o homem maquiaveliano aprende a desaparecer do campo de batalha emocional. Ele não joga o jogo dos outros, faz os outros jogarem o dele. Maquiavel observava que os príncipes mais sábios mantinham uma aura de mistério. Eles apareciam pouco, falavam menos ainda e só agiam quando o mundo já acreditava que haviam sumido. Esse desaparecimento era estratégico, porque o poder, quando é sentido e não visto, se transforma em mito. O homem que domina a invisibilidade não precisa vencer debates. Ele os torna inúteis. Ele não precisa responder ataques. O tempo responde por ele, e quando o mundo tenta entendê-lo, é tarde demais. Ele já se moveu. Maquiavel compreendia que o poder não é um trono fixo, mas uma sombra em movimento.
Aquele que tenta segurar o poder com as mãos, o perde. Mas quem o mantém nas sombras, longe dos olhares, o torna eterno. O insulto e a crítica são flechas disparadas no escuro. Elas só ferem se te encontrarem. E o maquiaveliano se certifica de que ninguém saiba onde ele está. Ele domina o campo psicológico com a arte da presença seletiva. Aparece apenas quando a vitória já é certa e desaparece quando o caos começa. César Borgia fazia isso constantemente. Enquanto os inimigos espalhavam rumores, ele permanecia em silêncio. Deixava que falassem, se cansassem, se contradissessem. E quando voltava à cena, sua simples presença fazia o medo retornar. Ele não precisava justificar nada. O tempo justificava por ele. Maquiavel via a invisibilidade como a mais poderosa das armas políticas, porque o inimigo só pode atacar o que entende, e o que é incompreensível é indestrutível. Por isso dizia, o príncipe deve ser como o vento, nunca completamente visto, mas sempre sentido. Na vida moderna, a regra é a mesma. Quem fala demais entrega o plano. Quem mostra demais entrega o ponto fraco. Quem tenta provar força revela a carência. Mas quem aprende a ser sutil, quem sabe sumir, cria uma tensão irresistível. O maquiaveliano sabe que o poder cresce no silêncio e que a presença constante diminui o impacto. Ele administra sua aparição como um artista, administra o clímax de uma cena. Nunca cedo demais, nunca em excesso e sempre com propósito. A invisibilidade não é ausência, é presença seletiva. O homem invisível não desaparece por medo, mas por domínio. Ele escolhe quando ser visto. E esse controle, essa capacidade de orquestrar o próprio mistério, é o que o torna inalcançável. Maquiavel via um padrão nos homens que perdiam o poder. Eles se mostravam demais. E ao se mostrar, revelavam humanidade. A vulnerabilidade é o custo da exposição. E os inimigos se alimentam disso. O homem invisível, por outro lado, aprende a viver no anonimato estratégico. Ele não precisa estar sempre falando, postando, explicando. Ele observa enquanto os outros se consomem na necessidade de aparecer. E quanto mais os outros se exibem, mais previsíveis se tornam. Maquiavel acreditava que o mistério é a forma mais pura de autoridade. Porque o desconhecido gera medo. O inimigo que não te vê não sabe onde atacar. E o que não sabe onde atacar se desespera. O desespero gera erro, e o erro entrega poder. O maquiaveliano não brilha, ele projeta sombra. E é na sombra que ele governa, tranquilo, enquanto o mundo se perde em luzes e ruídos. O insulto não alcança quem não está ali para ouvi-lo. E é isso que a invisibilidade cria, proteção psíquica. Você não precisa se esconder fisicamente, apenas sair da esfera emocional. Não se importar, não reagir, não se explicar. O ofensor quer ser visto, você o destrói, negando essa visibilidade. Maquiavel diria que a invisibilidade é a última forma de domínio, porque quem é invisível não compete, e quem não compete nunca perde. O homem invisível é aquele que aprendeu a ser uma ausência poderosa. Quando ele fala, é um evento. Quando se cala, é um sinal. Quando desaparece, é lembrado. E no fim, essa lembrança é o que mantém seu poder vivo, mesmo longe, mesmo em silêncio. Maquiavel acreditava que o verdadeiro rei não precisa estar no trono para governar. O mundo gira em torno da ideia que fazem dele, não da sua presença física. E essa é a definição da invisibilidade maquiaveliana. O poder que continua mesmo quando você não está mais lá. O homem que domina essa arte não teme o esquecimento, porque sabe que sua ausência é a semente da curiosidade. Ele é lembrado porque se recusa a ser comum. Ele é respeitado porque nunca se mistura. E ele é temido porque nunca se revela por completo. Maquiavel diria, a autoridade que vem do silêncio é a que mais dura.
O homem que fala demais se esgota. O que aparece demais se desgasta. Mas o que aparece pouco, fala pouco e age com cálculo, se torna lenda. A invisibilidade é a etapa final da inteligência maquiaveliana. Depois de dominar o silêncio, o tempo e a frieza, o homem aprende a desaparecer e a deixar o próprio nome trabalhar por ele. Quando te insultarem, não responda. Quando te desafiarem, não prove nada. Quando duvidarem de você, sorria. Porque o homem invisível nunca disputa. Ele observa de cima enquanto o mundo inteiro briga no chão. E é por isso que, no fim, todos se lembram do seu nome, mas ninguém jamais consegue tocá-lo. Lição 10. A virtude maquiaveliana. Como transformar insultos, humilhações e ataques em combustível para a grandeza. Maquiavel usava uma palavra para descrever a força que move os grandes homens. Virtude. Não é virtude no sentido moral, mas uma energia interior. A combinação de coragem, disciplina, estratégia e frieza. A virtude é a chama que transforma a adversidade em domínio. E nenhum insulto, nenhuma humilhação, nenhum ataque é capaz de apagar esse fogo. Enquanto os fracos se quebram diante da ofensa, o homem de virtude se fortalece. Porque ele entende que cada ataque é um teste e cada humilhação é um treinamento para a grandeza. A dor que o derruba hoje é a armadura que o protege amanhã. Maquiavel observava isso em seus príncipes. César Borgia, por exemplo, foi traído, exilado e ridicularizado, mas cada golpe o tornava mais estratégico, mais calculista, mais frio. Ele se moldava na adversidade, e é isso que Maquiavel via como a essência do poder. Não escapar do caos, mas governá-lo. O homem de virtude não foge do insulto, ele o absorve, o transforma e o devolve como força. Porque ele sabe que o verdadeiro poder nasce das feridas que não te matam, mas te ensinam a não sangrar. Maquiavel acreditava que o poder é construído na tensão entre a virtude, a força humana, e a fortuna, o acaso. A fortuna é imprevisível, ela traz crises, quedas e traições, mas a virtude é a capacidade de usar esses golpes a seu favor, e é isso que separa o comum do imortal. O homem comum amaldiçoa a sorte, reclama da injustiça, se vê como vítima. Mas o maquiaveliano olha para a mesma situação e pensa: como posso usar isso? Ele transforma o insulto em impulso, a ofensa em foco, a humilhação em combustível. César Borgia fez isso tantas vezes que se tornou o exemplo vivo da doutrina de Maquiavel. Quando foi derrotado por inimigos políticos e traído por seus próprios aliados, não buscou vingança imediata. Usou o tempo para reconstruir alianças e reorganizar seus recursos. Ele sabia que a raiva desperdiçada era poder perdido. E poder perdido é terreno entregue. A virtude é o oposto da reação. Ela é ação calculada, é a capacidade de olhar para a dor com distanciamento e extrair dela instruções. Maquiavel dizia que o homem que domina essa arte não teme a fortuna, mas a usa. Na vida moderna, isso significa o seguinte: cada vez que alguém te insulta, você tem uma escolha: gastar energia tentando provar algo ou transformar essa energia em ação silenciosa. Os fracos querem mostrar que têm valor, os fortes criam valor. E quando o valor é criado, o insulto morre por falta de oxigênio. O homem de virtude não luta contra o caos, ele o organiza. Ele entende que o mundo é cruel, que as pessoas são interesseiras, que a lealdade é rara. E em vez de se revoltar, ele se adapta. A frieza dele não é falta de emoção, é sabedoria acumulada. Porque já entendeu que o poder não é para os sensíveis, mas para os lúcidos. Maquiavel dizia que as feridas curadas são as que mais fortalecem. Ele acreditava que o sofrimento é inevitável, mas o que fazemos com ele é escolha. E a virtude é essa escolha: a de não desperdiçar nenhuma dor, a de não se curvar a nenhum insulto, a de transformar humilhação em prestígio. A maior parte dos homens foge da dor. Eles a temem, a evitam,
a disfarçam. Mas o maquiaveliano a encara como aliada. Ele entende que o desconforto é a academia dos poderosos. Cada golpe que o mundo te dá é um treinamento de resistência emocional. E quem resiste o suficiente aprende a controlar. Maquiavel observava que os grandes líderes eram moldados pelas circunstâncias mais cruéis. Não porque queriam ser, mas porque o mundo os forçou. E no processo, eles se tornaram algo que os outros não compreendiam mais. Homens que não se abalam, não se justificam, não perdem tempo com emoções inúteis. Eles se tornaram imperturbáveis. O insulto é apenas um lembrete. O mundo ainda tenta te testar, mas cada vez que você escolhe o silêncio, a frieza e o foco, a virtude cresce dentro de você. E chega um ponto em que nada mais te toca. Nem o ódio, nem a inveja, nem a admiração. Você se torna o observador do próprio destino. O homem de virtude não vence os outros, vence a si mesmo. E esse é o maior poder que existe. Maquiavel acreditava que o destino obedece apenas aos que têm virtude, porque o acaso pode derrubar qualquer homem, menos aquele que sabe se refazer de qualquer queda. A virtude é essa força que não se ensina, só se conquista, e ela é forjada no silêncio, na rejeição e no desprezo. O homem maquiaveliano sabe que o mundo é uma arena. Cada insulto é uma pedra, cada humilhação uma faca, mas ele usa cada pedra como degrau e cada faca como cinzel. Constrói um trono com o que foi usado para feri-lo. Maquiavel diria: o homem que domina a si mesmo pode dominar qualquer império. E é exatamente isso que a virtude representa: o poder de transformar dor em direção. No final, o homem de virtude não busca aplausos, mas controle. Não quer ser amado, quer ser inabalável. Porque entende que o amor muda, o medo passa, mas o respeito permanece. Quando te insultarem, lembra-te disso. Você está sendo testado. E se escolher não reagir, mas agir com cálculo, você não apenas vence, você evolui. A virtude é o fogo que transforma o ferro da humilhação em aço da grandeza. E quem aprende a suportar o calor se torna impossível de quebrar. O silêncio. Esse é o som do poder, não o grito dos que querem provar algo, nem o ruído dos que buscam atenção, mas o silêncio absoluto de quem já entendeu tudo. Maquiavel dizia que os homens devem temer o que não podem compreender. E quando você aprende a não reagir, a não se justificar, a não se abalar, você se torna exatamente isso, incompreensível. O homem que não sente necessidade de responder ao insulto, que observa a raiva com calma, que transforma a dor em direção, atinge um nível de poder que a maioria jamais conhecerá. Porque o poder real não é externo, é interno. Ele começa quando nada mais te atinge, quando o elogio e a crítica têm o mesmo peso, quando o amor e o desprezo causam a mesma reação, nenhuma. E nesse ponto, o homem se torna livre. Aqueles que te insultam não entendem que, ao tentar te ferir, estão apenas revelando a própria fraqueza. Eles mostram onde são frágeis, o que invejam e o que nunca conseguirão ser. E quando você não reage, o espelho se volta contra eles. O silêncio os destrói, lentamente, até que percebam que o único som que ouvem é o da própria insignificância. Maquiavel acreditava que todo insulto é um teste, um exame psicológico da tua alma. E os que passam nesse teste, os que permanecem frios, calmos e imperturbáveis, se tornam algo além do humano. Eles se tornam ideias, e ideias não podem ser destruídas. O homem maquiaveliano não vence com gritos, vence com ausência. Não vence discutindo, vence construindo. Não vence reagindo, vence continuando. Cada vitória silenciosa é um golpe no orgulho dos fracos, e cada ofensa ignorada é um degrau na escada do poder.
Você não precisa responder a ninguém. Você não precisa provar nada. Você só precisa se mover com disciplina e paciência, deixando que o tempo faça o que a raiva jamais conseguiria. Porque o tempo é o executor dos sábios. Ele cala os tolos, ele apaga os medíocres, ele coroa os que permaneceram firmes. E quando todos tiverem se cansado de falar, quando o barulho tiver cessado, quando o mundo tiver esquecido os nomes dos que te insultaram, o seu ainda estará lá, silencioso, sólido, inatingível. Esse é o destino do homem que aprendeu com Maquiavel: não reagir ao caos, mas dominá-lo; não temer o insulto, mas transformá-lo; não buscar a vitória, mas encarnar o poder. Porque o verdadeiro poder não é gritar que você venceu. É olhar o inimigo nos olhos, permanecer em silêncio e deixá-lo perceber que, por mais que tente, ele nunca mais poderá te tocar.